Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico das cartas de Paulo. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou pedir aqui para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo de hoje. Francisca. Bom dia, amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Amado Deus e meu Pai, nesse domingo, nessa manhã, a qual o Senhor nos presenteasse, seu Pai, com fôlego de vida e nos trouxe aqui, Deus, para nos reunirmos no estudo bíblico, na escola dominical, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, essa tão grande oportunidade. Que as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam agora, Pai, cativos para ouvir a voz do teu doce Espírito Santo, Senhor, e aprender e colocar em prática a tua palavra e viver a tua palavra. Deus, muito obrigada pelo irmão Marcelinho, irmão Edgar, que estão sempre aqui, pronto para nos ensinar a tua palavra. Deus, Senhor, em nome de Jesus, que nós não saia daqui da mesma maneira como entramos, mas que a gente saia diferente. Assim, Deus, como o Paulo, que nós temos aprendido, Pai, sobre a história de Paulo, Senhor, que ele perseverou, ele foi até o fim, Pai, levando o teu evangelho, ele suportou açoites, ele suportou cadeias, prisões, mas ele não parou, Pai, ele continuou fazendo aquilo que o Senhor colocou, Pai, no coração dele, Deus, de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Pai, nos ajude a não desistir, a não desanimar, que cada dia mais a gente busque a intimidade com o Senhor, peça para o Senhor cada dia mais força, sabedoria, entendimento, discernimento de espírito, para a gente ganhar vidas para o Senhor Jesus, ó Pai. Que a nossa boca, como foi ministrado na quinta-feira, nós temos que sermos, ó Pai, como a tua palavra diz, sal na terra, Pai, sal. Tudo que saia da nossa boca seja para abençoar, para edificar. Senhor, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a ganhar vidas para o Senhor, a suportar tudo pelo teu nome, por amor a ti, por amor a vidas, Pai. Fala, Espírito Santo, tens liberdade aqui nessa reunião, tem liberdade de falar, fazer como tu queres, o tempo é teu, a igreja é tua, nós somos os teus servos, as tuas servas, toda honra e toda glória para ti, que em nome de Jesus, a tua palavra que não volta vazia, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Amém. Amém. Amém, obrigado. Amém. De vez em quando a minha tela some, né? Mas não tem problema, tá? Aqui não sumiu, não. Tá. Para mim, não. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Continuando aqui o que a gente vem estudando. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aqui na nossa estante bíblica, né? É a 8ª carta, das 13 que ele escreveu. A gente já falou de Paulo, como mencionou a irmã Francisca aqui, né? A gente sempre deixa esse mapinha aqui também, né? Mostrando Tessalônica e Corinto. Tessalônica, né? Nessa flechinha amarela, é onde, para quem foi direcionada essa carta, né? Aos Tessalonicenses. E em Corinto é onde Paulo estava quando ele escreveu a carta. Só recapitulando, eles visitaram aqui, né? Paulo, Silas, Timóteo, eles visitaram Tessalônica na segunda viagem missionária de Paulo. Foi aqui que a igreja foi implantada. Aí depois ele foi descendo até chegar lá em Corinto, e lá em Corinto ele escreveu essa carta. E aí a gente também sempre gosta de mostrar aqui, né, as 3 viagens missionárias de Paulo, aqui no mapinha, né, sempre para ficar na nossa cabeça. A primeira viagem foi mais na Ásia, né, do Oriente, aqui lá direito. A segunda já foi mais abrangente, porque ele passou lá para a Europa, para a Macedônia, para o Ocidente, né, onde ele começou lá em Filipos, depois foi para Tessalônica, Bereia, Atenas, e depois foi para Corinto, de onde ele estava, e recebeu essas informações, né, de Timóteo, de como estava Tessalônica, e ele estava muito contente, né, de ter recebido essas informações de Timóteo, de como estava a igreja lá de Tessalônica. E a gente está aprendendo muito com isso, né? Bom, aqui também a gente sempre deixa esse mapinha, porque aqui tem a ordem cronológica das cartas de Paulo,
né? Não porque lá na Bíblia elas estão em ordem de tamanho mesmo, né? E aqui nesse mapinha que eu sempre deixo aqui para a gente vê a sequência, como que foi escrita, né? A sequência das cartas. Bom, e aí a gente já foi falando de algumas coisas, a gente já falou de Tessalônica, né? Como é que estava lá, e a gente também falou que quem quiser ler em Atos 17, no capítulo 17, lá tem a história de Paulo quando chegou lá em Tessalônica, tá? E aí isso é bom, quem não leu ainda é bom ler, para ter contexto. Falamos da cultura, da política, enfim. E os 3 temas que essa carta aborda, né, a gente sempre também dá uma repassada, os principais temas. Um deles é a esperança da vinda de Cristo, né? Outro é a perseverança na fé em meio à perseguição. Paulo deixa isso muito claro. E também a questão de uma vida em santidade, né? A nossa vida em santidade, a pureza, né, da nossa vida. Então, esses 3 temas, eles estão presentes, e a gente vai falar até um pouco de cada um nesse capítulo 3 e 4. O 3 a gente está acabando hoje, né? Vamos terminar essa leitura e começar o capítulo 4. A gente vai ver esses 3 temas aqui presentes na carta, né? Então, na fase da leitura, no capítulo 1 a gente já leu, né? A gente viu que no capítulo 1 Paulo falou tanto de como ele agiu para levar o evangelho, e também falou de como os tessalonicenses agiram em receber o evangelho. Então, foram esses 2 blocos aqui no capítulo 1, né? Então, isso foi muito ensinamento para a gente. Como que se leva o evangelho e como a gente tem que ter uma vida depois de receber o evangelho. Foi no capítulo 1, né? Então, e ainda no capítulo 1, né, Paulo também fala sobre a necessidade ou a vontade que ele tinha de ir lá, mas não foi possível ele ir lá por conta de uma série de tribulações e problemas que eles estavam passando. Que ele queria ver o pessoal de Tessalônica, não deu certo, mas o Timóteo foi lá e trouxe as informações. Então, aí, no capítulo 3, que é esse que a gente está terminando de ler, que a gente leu já aqui no domingo passado, né? Paulo conta como é que foi, né, esse envio aí do Timóteo, o que aconteceu, e também Paulo conta a alegria de ter recebido as informações que Timóteo trouxe. Por que alegria? Porque Paulo estava muito ansioso para saber como é que os irmãos estavam. Poxa, a gente passou lá em Tessalônica, a gente pregou o evangelho, teve uma aceitação muito, muito importante, muitas pessoas foram convictas, né? E aí, passando o tempo, Paulo queria ver como é que eles estavam, né? Será que estavam, né, continuavam quentes? Será que esfriaram? Como que será que estava? E aí ele recebe a informação de que a coisa lá foi bem, foi tão bem, que eles viraram modelo ali para a região, né? Então, Paulo estava muito, muito contente, é isso que a gente viu aqui domingo passado, né? A gente comentou aqui sobre a gente estar acompanhando, né, as pessoas para quem a gente leva o evangelho, a pessoa se converte, a pessoa fica motivada, e depois um acompanhamento sempre é bem-vindo. A gente falou bastante isso no domingo passado, né? E aí, hoje, a gente vai ler esse último trecho aqui do capítulo 3 e vamos para o capítulo 4, tá bom? Então, no domingo passado, a gente leu esse trecho aqui, do versículo 1 até o 10, certo? Onde Paulo fala, puxa vida, né? A gente ficou lá em Atenas e enviamos o Timóteo para saber como é que estavam as coisas lá em Tessalônica, né? Porque a gente estava com medo que ele se esfriasse ou desviasse do caminho, né? Mas, né, vieram boas notícias, né, de Timóteo, falando sobre a fé do pessoal de Tessalônica e também do amor deles, de um para com outros. A gente vai falar um pouco disso também no capítulo 4 agora, tá bom? Paulo sempre fala isso.
Então, Paulo fala que está muita alegria. Tanto é que no final aqui do bloquinho, que a gente terminou no domingo passado, né? Ele fala assim, poxa vida, né? No versículo 9. Que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda essa alegria, né? Como a gente pode agradecer a Deus por tanta alegria? Que a gente vinha, né, orando de dia, de noite, com muito empenho, né, com muita intensidade por vocês, né, para que vocês não se desviassem e também para que a gente pudesse aí reparar alguma deficiência, caso existisse. E aí chegam essas notícias tão boas, né, de que eles foram firmes, estão firmes, e são modelos, né? Eles imitaram aos discípulos, no tocante a entender a palavra e levar, como também eram imitadores de Jesus, no proceder, uma vida, né, em santidade. Então, Paulo estava expressando essa alegria nesse trecho que a gente viu. E aí, na sequência do 11 ao 13, né, vamos ler hoje, vamos comentar, e fecha aqui o capítulo 3, né, sobre essa questão das notícias que Timóteo trouxe, né, para Paulo, que estava lá em Corinto. Bom, antes de eu ler aqui esse trecho, do 11 ao 13, alguém quer falar mais alguma coisa? Enfatizar alguma coisa antes de eu ler? Não? Beleza? Tá bom. Então eu vou ler aqui e a gente já vai comentando aqui. Do 11 ao 13. 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Bom, olha que interessante, né? A gente estava comentando no trecho anterior que Paulo gostaria de estar junto com os irmãos. Não foi possível devido aos problemas, né? Mas ele gostaria, sim, muito de estar com eles. E muitas vezes Paulo fala, às vezes a gente faz um plano e a gente não consegue cumprir, porque tem muitas coisas, né, que não dá certo, ou não é o propósito de Deus. A gente faz plano, mas a gente tem que ser dirigido por Deus. Então, aqui já no versículo 11, né, nesse bloquinho, quando ele está falando aqui, orando a Deus e a Jesus, para que dirija o caminho até vós. Quer dizer, Paulo já falou que eles queriam se encontrar, que eles queriam ir. Mas ele ora aqui para que Deus dirija, para que Jesus dirija, para que o propósito seja feito. Então, Paulo também, mais uma vez, deixa claro que não são os nossos planos, a gente faz planos, mas quem precisa dirigir a nossa vida é o Espírito Santo, é o Senhor. Então, e Paulo sempre deixa isso claro. Ele quer expressar a vontade, quer planejar, mas ele ora aqui para que Deus dirija o caminho até vós. Então, esse ensinamento de Paulo é muito importante aqui nesse versículo 11, né? E aí, no 12, que ele pede, né, nessa oração, além de ele pedir que Deus dirija o caminho, ele está fazendo aqui um pedido, para que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Bom, nesse versículo 12, é muito importante a gente entender o ensinamento de Paulo como um todo sobre essa questão. Sobre essa questão que eu falo é do amor pelo próximo. Então, assim como Jesus também, ele já ensinou. Primeiro, Deus. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. São os dois principais mandamentos. E nas cartas de Paulo, a gente percebe essa preocupação também. Ele sempre coloca Deus, os planos de Deus em primeiro plano, e sempre fala do amor de uns para com os outros. Ele é a base da unidade da igreja. É o amor de uns para com os outros. Ele é a base da unidade, ele é a base do evangelho, ele é a base para que a gente consiga ter uma vida em santidade.
e uma vida onde a gente possa viver o caráter de Cristo e a gente possa ter credibilidade e competência para levar o evangelho. Então ele fala para que Deus aumente, faça crescer, né, o amor de uns para com os outros. E aí ele fala, e para com todos. Então não é só os irmãos da igreja, né? Aqui Paulo não fala, ó, vocês precisam, aí dentro da igreja, né, um amor fraternal, intenso, para que tudo dê certo, para que vocês tenham essa unidade. Ele fala também que é para uns para com os outros e para com todos, né? E aí também ele fala assim, como também nós para convosco. Então ele está orando, está falando, ó, que vocês amem bastante uns aos outros, amem uns dos outros, e que nós também. Então eu também oro para que eu tenha, para que eu ame, né, vocês. Então Paulo está pedindo para que Deus aumente o amor de um para o outro, tal, mas também nós, né? Então Paulo também ora para que o amor dele, dos apóstolos, dos, né, dos colaboradores de Paulo, aumente também para com as pessoas. Aqui no caso, para convosco é os Tessalonicenses. Então eu queria só enfatizar esse versículo 12, porque a gente sempre vai encontrar esse tipo de ensinamento nas cartas de Paulo. Bom, e aí, vamos aqui no versículo 13, né? Ele enfatiza o amor de um para com o outro, e no 13 ele fala, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Então, é muito difícil você ter um coração, uma vida em santidade, sem ter amor. Então, é base, né? Então, ele fala, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Sem amor não tem como, né? Então, e com amor você vai ter uma vida diferente, você vai ter um jeito diferente de viver, que vai facilitar o que Deus espera de como a gente seja, né? E aí ele fala que com amor você vai ter um coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha que interessante aqui. Eu também quero já pegar um gancho num dos temas que Paulo vem falando sobre a volta de Jesus. Mas antes, vamos enfatizar aqui uma vida em santidade e vamos passar aqui a palavra para o pastor Vani. Marcelino, que você está falando aí, né? Que a gente precisa entender que às vezes a gente fala para pessoas, você tem que amar o próximo. Mas esse amor não é o amor como a gente conhece, né? Esse amor é o amor que você tem na pessoa em Cristo. É o amor pela pessoa, pela ser salva. É aquele amor que você tem que falar, eu não quero que essa pessoa se perca. Eu não quero que ela, vamos dizer assim, claramente, não quero que ela vá para o inferno, eu quero que ela vá para o céu. É esse amor que você tem que ter. Não está falando, mas eu nem conheço, eu vou falar que eu amo. Você ama em Jesus, você ama a alma, você ama almas perdidas. E você quer que essas almas sejam salvas. É esse amor, um amor que se preocupa com a salvação, com a vida eterna da pessoa, se preocupa em levar a palavra de uma maneira que a pessoa aceite a Jesus e que ela tenha esse encontro com Jesus para ela ter direito à vida eterna. Então é um amor diferente, né? Não é esse amor que a gente tem por um filho, pela esposa, pelo marido, pelos nossos parentes. Não, é um amor de Jesus, é aquele amor que você olha para a pessoa e fala, puxa, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus. É sentir essa empatia, né, pela pessoa, de falar, não, eu preciso falar porque essa pessoa precisa ter a salvação, ela precisa da salvação. Eu quero que essa pessoa seja salva. Então, que a gente possa realmente estar. Inclusive, hoje à noite eu vou estar falando um pouco sobre isso também, né? Coincidiu bem aí dos assuntos, e de como é importante a gente ter amor pelas almas perdidas, né? Ter esse amor de realmente querer buscar, querer levar a palavra, independente do que aconteça. Amém. Amém. E é isso, e é a parte mais difícil, né? Uma parte difícil, né? Paulo coloca aqui, Jesus também fala muito, né, desse amor ao próximo. É uma parte difícil porque quando nós que temos a nossa natureza pecaminosa,
nós temos raiva, nós temos sentimentos ruins de uns para com outros, principalmente os que a gente não conhece. E muitas vezes, né? Muitas vezes a gente se porta de uma maneira ruim diante de pessoas que a gente não concorda, não gosta ou não conhece, né? E quando você coloca o amor acima de tudo, você já pensa duas vezes, né? Em como tratar as pessoas, né? A gente não teve em Jesus, né, um exemplo de uma vida onde a nossa natureza humana prevalecia para ter um relacionamento com as pessoas. Jesus mostrava amor, mostrava um cuidado com as pessoas, né? E isso mostrando para a gente que isso deve balizar as nossas relações, porque senão a gente não vai se preocupar com o outro, principalmente se a gente não conhece, né? A gente não vai preocupar com o outro. Se a gente colocar Jesus acima de tudo e esse amor pela obra de Jesus, que é ganhar essas almas, como o pastor falou, né? De isso ser importante para a gente vai acolher diferente essa pessoa, né? A gente vai tratar de uma forma diferente. Complementar, pastor? Sim, só complementar até em cima do que você está falando, porque é fácil a gente amar e querer o bem de quem faz bem para a gente, né? De um familiar, de um ente querido, né? De uma pessoa que te ajudou. É fácil você desejar o bem para essa pessoa. É como eu falei lá na pregação, né? Mas e um estuprador, e um ladrão, e um assassino? Será que eu tenho essa mesma compaixão, esse mesmo amor que eu tenho por uma outra pessoa? Será que eu oraria para uma pessoa assim? Será que eu me empolgaria em levar a palavra para uma pessoa desse jeito? E o que Jesus fez foi exatamente isso, né? Na cruz ele falou, né? Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, né? E será que a gente perdoaria uma pessoa que maltratou nosso filho? Porque para a gente até perdoaria, mas era uma pessoa que fez um mal muito grande por um filho da gente. Será que nós conseguiríamos realmente perdoar? E a gente só vai conseguir se a gente estiver na presença de Deus, né? Se a gente estiver buscando, estiver alicerçado na palavra, estiver realmente ali debaixo da graça de Deus mesmo. Se você não estiver buscando, se você não estiver firme com Jesus, dificilmente você pode perdoar e aceitar da boca para fora, né? Mas no coração vai estar aquela amargura, aquele peso, né? E sempre olhando a pessoa diferente. Então, possamos realmente estar buscando a presença de Deus, buscando conhecimento, buscando sempre em oração para que Deus possa estar nos dando aí um coração de carne, né? Um coração que saiba perdoar, um coração que saiba levar as pessoas, independente de quem seja a pessoa, né? E que não é fácil, né? Não é fácil, né, fazer esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Edgar? O que você tinha falado, está me ouvindo? Sim. Você tinha comentado, Vânia, tem muito a ver porque mesmo a palavra amor, né, ela está muito assim, hoje utilizada em vários setores, de diversas maneiras, né, e a aplicação da palavra amor. Daí, quando a gente fala em amor aqui, no caso da igreja, dos irmãos e tudo, esse amor mesmo fraternal, é o amor com a visão de Cristo, né? E não essa visão que o mundo aplica a palavra amor, né? Você buscar a palavra amor na etimologia, lá né, na essência da palavra, ela vem até de amamentar, para você ter uma ideia. A mãe amamenta, amor, amamentar. Então ela vem até do sentido de passar alimento para o filho, para você ter uma ideia, né? O cuidado da mãe com o filho. Então aí meio que na origem veio amamentar, amar, amor. Então veio até dessa origem aí, né? Então assim, depois elas foram se abrindo, né? O afeto, o apego, né? Então assim, isso tudo foi migrando para outros setores. Então hoje você tem amor ao dinheiro, hoje você tem amor né? Amor a coisas que não são boas, né? Tem um monte de coisa. Então o amor essa palavra é muito relativa, né? Onde você vai aplicar, né? E a gente está falando do amor de Cristo, né? Confirmado em santidade. Então você tem amor ao próximo, mas você não está em santidade, alguma coisa não está batendo, né?
Como assim? Eu tenho amor ao próximo, mas você vive em santidade? Não. Peraí, então, sabe, assim, precisa se analisar, precisa se auto, né, entender, analisar ali e falar, olha, eu amo os meus irmãos e eu entendo o que é isso, né? Não é simplesmente da boca para fora, eu amo os irmãos, né? Precisa dessa santidade que é confirmada ali, né, como ele fala ali, né? E com todos os seus santos, né, também, com aqueles que estavam na igreja, né? E não amar aqueles que estão no erro. Na verdade, você precisa corrigi-los, ajudá-los, né, com amor fraternal, mas não amar aquilo que ele faz, amar aquela vida que ele tem, né? Então precisa tomar muito cuidado com a palavra amor, né? Ela é muito relativa, né? Ela tem muitas nuances aí, né? Tem muitas vertentes, né? Amém, amém. Muito bem colocado. Então é isso que Paulo fala. Então, se a gente tem que se basear em amor para uns com os outros, para que o nosso coração seja confirmado em santidade. Não dá para a gente ter a santidade sem o amor. Aí não dá, né? Ah, eu amo aqui os irmãos, mas se alguém falar alto comigo, eu já, né, já vou para cima. Não é bem assim. Parece que não bate, né, Marcelino? A gente É, encontra muitas vezes na igreja, eu amo os meus irmãos, aí um pouquinho ele está fazendo uma coisa maluca ali, né? Fazendo alguma coisa errada por perto. Então, peraí, mas parece que tem duas pessoas ao mesmo tempo, né? Parece um duplo, né? Dupla personalidade, né? Então é, isso é estranho, isso é uma é, patologia até psíquica que precisa ser estudada, né? Você precisa é ir num verdade. consultório até, né? E entender o que está acontecendo com você, porque você ama os irmãos, daí um pouquinho você está na rua chutando as pessoas, então parece que É, as coisas não vão bater, né? Então é um amor é igual o fraternal com o Pateta, né? santo. É igual o Pateta, né? Lembra do Pateta, que ele é Pegava um o cara carro e ia bom e dirigir, né? tal, mas na hora que ele pega o volante, ele se Ele transforma se em outro cara. transforma, né? Ele se transforma. É clássico esse aí, né? Então, É, assim, precisa ver até que ponto você está ali, né? Amando os santos, né? Os irmãos ali da igreja, e ao mesmo tempo você não está refletindo isso fora da igreja, né? Então, é coração confirmado em santidade, né? Está ali, a fim de que seja confirmado o vosso coração em santidade, isento isso. de culpa, tal, na vinda de Jesus Cristo, com todos os santos, né? Então ele está comentando que esse amor tem que crescer, né? Com todos, mas a fim que seja confirmado em santidade, né? Esse amor ele transparece para as pessoas quando você está em santidade, né? Se você não está buscando essa santidade, esse amor é da boca para fora. E aí é só bonito de ouvir, né? Mas não é praticado, né? Hoje o que Isso. mais se fala, eu amo a todos, eu amo você, eu amo todos vocês, né? Quando tem 1000 pessoas numa plateia, né? Eu amo todos vocês. Ama, né? Será? Né? É bonito de falar. Falar é uma beleza. Falar a gente fala né? Do jeito que vem, vai, né? E aí muitas pessoas entendem, olha, ele ama todo mundo. Daí um pouquinho ele já está fazendo uma coisa errada, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado, né? E rever um pouco os conceitos que você está aplicando, né? Como é que você fala esse amor que você tem, né? É. Bom, e aí aqui, fechando aqui, encerrando o capítulo 3, né? Paulo, ele fala de novo sobre a vinda de Jesus com todos os seus santos, com todos os cristãos, né? Que já estavam mortos, né? Que estavam dormindo em Cristo. Então, quando ele fala, nessa época aqui, Paulo estava falando muito sobre isso, porque as pessoas estavam mesmo levantando essa dúvida, né? Olha, Cristo ressuscitou, ele vai voltar, tal. Nós estamos aqui, né, participando de uma coisa bacana, e quem já morreu, né? Como é que fica e tal, enfim. Um dos três temas, eu vou até voltar aqui para a gente ver, ó. Tá vendo aqui, a gente falou dos três temas, né, que a gente vê. Paulo fala da esperança da segunda vinda de Cristo, né? Então, vou até ler aqui esse resuminho, né? Esse é possivelmente o tema mais proeminente mencionado em todos os capítulos. Paulo explica que Jesus voltará trazendo esperança para os cristãos, inclusive sobre o destino daqueles que já morreram. Então, está em todos os capítulos mesmo, né? Então, lá no capítulo 1, no fim do capítulo 1, né? No final, lá no versículo 10 do capítulo 1,
Tá vendo Paulo falando assim, ó, para aguardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos? Então, no primeiro capítulo, no finalzinho aqui, no versículo 10, Paulo já fala sobre isso. Vamos ver no capítulo 2, ó, capítulo 2. No capítulo 2, Paulo falando, né, da dificuldade, né, que ele estava para ir visitar os irmãos e tal. E no penúltimo versículo aqui, né, ele fala assim que vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, nossa coroa, nosso presente, né, nossa satisfação, né, do trabalho sendo feito. E ele coloca aqui, né, nós que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda. Então, de novo, no capítulo 2, sim, ele está falando para que as pessoas enxerguem o quê? A gente precisa ter alguma, né, nossa vitória, nossa glória é na vinda de Jesus. E como nós vamos estar quando ele vier? Então, ele falou isso no capítulo 1, falou aqui no capítulo 2, né? Como é que vai ser na presença de Jesus quando ele voltar? Ele está enfatizando isso. E aqui no final do capítulo 3, também a mesma coisa, né? No final, no último versículo, ainda ele fala, a gente precisa ter uma vida em santidade, né? A gente precisa estar isento de culpa, a gente precisa vigiar nosso comportamento. Para quando Jesus voltar, a gente não vai estar sendo pego de surpresa, né? Já pensou, né? Tem uma frase interessante, né, que a gente comenta na Bíblia que já pensou se chega lá Jesus falar eu não vos conheço, né? Quando ele voltar. Então, Paulo está enfatizando em todos os capítulos. Bom, e agora a gente vai começar, então, a ler o capítulo 4, né? No capítulo 1 e 2, a gente viu como é que aconteceu, né? Paulo falando sobre como levar o evangelho, como receber o evangelho e como cada um está se comportando da forma correta. Então, teve vários ensinamentos. E agora, o que tem lá no capítulo 4, hein? Vamos ver o que tem no capítulo 4. É uma carta pequena essa, né, de Paulo. Mas o que Paulo nos ensina, vai nos ensinar no capítulo 4? Ele vai nos exortar à santidade e à prática do amor, que a gente começou já a falar no finalzinho do 3. Então, Paulo vai, lembrando aqui, exortação é o sentido de incentivar, não é puxão de orelha. Puxão de orelha é a admoestação. Exortação é você incentivar, é uma palavra de incentivo, de reforçar. Vamos lá, gente, né? Então, Paulo vai exortar a uma vida em santidade e a prática também do amor. E também, nesse capítulo 4, Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus, né? Porque a gente falou que fala em todos os capítulos. Vai. Ele vai falar da situação de quem já morreu, como é que tá. Então, Paulo ele vai ensinar a gente sobre esse tema, assim como ele está ensinando os Tessalonicenses, que eles estavam, né, mesmo querendo entender como é que seria isso, né? Bom, então aqui no nosso capítulo 4, a gente vai ter o primeiro bloquinho que nós vamos ler agora, é a exortação a uma vida em santidade. É você praticar, não é só saber o que é, não é só saber o que é certo, tem que fazer o que é certo, né? Então, ele vai exortar a praticar o que é certo. Depois, ele vai falar, obviamente, em exortar a prática do amor fraternal. Então, a gente vai falar mais um pouco disso, do amor fraternal entre os irmãos. É muito importante, como eu disse, é uma base para que a unidade funcione, para que a unidade da igreja funcione. Precisa haver o amor fraternal. Vamos falar sobre isso. E no último bloquinho, então, são 3 bloquinhos aqui no capítulo 4. E no último bloquinho, como é de praxe, ele vai falar de novo, só que com mais detalhes, sobre a vinda de Jesus. Tá bom? Então, vamos no primeiro bloquinho, que é a exortação a praticarmos uma vida em santidade. Vai do versículo 1 até o 8, tá? Eu vou ler aqui,
para os irmãos, o versículo 1 até o versículo 8. Aí vocês acompanham ou na tela ou na Bíblia de vocês, né? 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Aí nesse versículo 3 ele vai falando algumas coisas que a gente precisa se preocupar, né? Então, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Bom, esse trecho aqui é um trecho que vai dar para a gente conversar bastante, porque ele é muito importante. Ele fala sobre a nossa vida, como é que é seguir uma vida em santidade, né? Então a gente vai entender também um pouco do contexto da época, né? Bom, eu queria começar aqui pelo 1, né? Então ele fala assim: então nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Então, Paulo está rogando, né, e exortando. Para quê? Para que aquele evangelho que ele recebeu, né, toda a informação que eles receberam da maneira que deve viver para agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Então, lembra que a gente recebeu, né, Timóteo lá deu as informações que eles estão indo muito bem? Então, Paulo está orando para que eles continuem progredindo a cada vez mais. Então, estão indo bem? Vamos orar para que realmente cresça, continue crescendo, continue progredindo, né? Então, é isso que Paulo está falando. Vocês entenderam a maneira correta de viver e agradar a Deus e estáis fazendo efetivamente. Então, eles não são só aprenderam, eles estão praticando. Então, continuem progredindo cada vez mais. É para isso que Paulo ora e roga a eles, né? Pois é a vontade de Deus. Então, aí no versículo 3, no 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Quero chamar a atenção aqui o seguinte, Paulo, ele está falando que eles levaram muitas instruções para os Tessalonicenses, certo? E ele está falando que eles estão muito inteirados sobre isso, muitas instruções. E Paulo enfatiza, assim, ó, que é da parte do Senhor Jesus. Paulo está enfatizando, e lá na frente ele vai falar sobre isso, ele está enfatizando que é por parte do Senhor Jesus. É muito importante que essas instruções, que esses ensinamentos que eles estão sendo passados, não seja da própria pessoa, não é do homem. É da parte do Senhor Jesus. A gente tem que ser fiel à palavra, a gente tem que ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Por quê? A gente vai falar lá na frente, é uma coisa que Paulo também vai explicar para a gente. Para que a gente não né, a gente usa uma expressão, né, não dê com os burros na água quando for evangelizar, né? A gente tem que levar a palavra corretamente, né? Senão não vai ter o efeito certo. Pode até causar uma rejeição. A gente vai ver isso, tá? Então, quando Paulo está falando aqui no versículo 2, ele fala assim, a gente deu bastante instruções, mas elas vieram da parte do Senhor Jesus. Porque essa vontade é de Deus, a santificação. E aqui ele continua, no versículo 3 aqui, né? Deixa eu tirar essa mensagenzinha aqui do tempo, que sempre vem.
Então, aí ele fala assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? Então ele fala assim, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, a gente sabe, a gente já viu lá atrás o contexto, né, que estava sendo visto, né, lá. Tinha muitas religiões, muitas crenças, muitos deuses, muitas culturas, né, diferentes. Então, e muita prática, né, de prostituição, promiscuidade, uma vida muito ruim mesmo, né? Havia essa prática. E Paulo está falando, ó, sai fora disso, tá? Né? A gente precisa usar o nosso corpo em santificação e honra, né? E não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem Deus. Porque quem não conhece a Deus, não conhece o que é certo, não conhece né, como viver em santidade, estava para o lado da lascívia, estava, né, estava acontecendo coisas horríveis naquela época, né? Então, e isso é um desejo da carne. Paulo fala assim, esse desejo de lascívia, para quem não sabe ou para quem não conhece, o cara vai para o caminho errado. Então, né, vamos chamar assim, Paulo está falando, sai fora disso aí, né? Edgar, quer complementar? Ele não tomou? Tá no mudo, Edgar. Tá no mudo. Sempre que você vê Paulo ali mandando cartas, a maior parte delas, né, na região litorânea, portuária, né, que é onde chegavam mesmo, né, desembarcavam, mas você sempre que tem uma região portuária, você vai encontrar esse tipo de problema, né? Sempre. Na história, né, você vê os grandes portos, são lugares onde as pessoas chegam, vão descarregar, ficam por lá, têm contato com pessoas que vêm de outros lugares, vão fazer seus comércios, né? E as culturas se entrelaçam ali, né? Então ele sempre está falando de coisas que seriam até básicas, né, para a gente, né? Puxa, eu não posso, eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que não defraudar, eu não posso, sabe? Eu não posso fazer coisas que a gente sabe que são básicas para o ser humano. Ele não deve fazer isso, né, o ser humano. Mas aquela região era uma região de promiscuidade. Chegavam gente de todos os lugares com culturas as mais diferentes, né? Então você vai encontrar Paulo sempre orientando uma coisa que você fala, puxa, mas isso parece tão básico, né? Eu não devo extorquir tal pessoa, eu não devo não devo me prostituir, eu não devo coisas básicas, mas que como aquilo estava acontecendo demais naquela região, né? Portuária, né? Onde era a porta de entrada de várias culturas, e que ele estava tentando alertar, né? Parece básico, né? Você fala, mas você está falando para a igreja que você não deve se prostituir. Parece básico, né? Mas imagine como era forte essa influência do meio, né? E hoje em dia também, né? A prostituição não necessariamente naquela lógica de prostituição que a gente conhece e tal, mas a prostituição ao se vender por um dinheiro numa empresa, né? Na própria igreja, às vezes, você deixar de falar de Jesus ou de ser genuíno no evangelho para conseguir aumentar a igreja, ter mais membros, sabe? Então você começa a se prostituir diante da possibilidade de ganhar dinheiro, né? Até dentro da igreja, né? Então a gente precisa tomar isso como coisa para os dias de hoje, né? Não moramos numa cidade portuária, mas temos gente de todo lugar na nossa cidade, né? Então, culturas diferentes também, né? Então é muito importante observar o porquê que ele fala dessa santificação, né? De não fazer certas coisas, né? E ele fala santificação e honra, santificação novamente. Então é muito importante isso. E é por isso que é bom a gente entender esse contexto, né, que o Edgar falou, da época, para a gente entender porque ele fala isso, né? Apesar que, né, a gente sabe que hoje em dia a gente continua com os mesmos problemas que haviam na época, né? Só que também tem assim, hoje, né, hoje é mais fácil, entre aspas, né, mais fácil levar o evangelho do que naquela época, né? Naquela época lá era um pouco mais difícil até, né, de levar o evangelho. Mas a gente precisa ser firme, né? A gente precisa ser firme. Inclusive aqui na sequência,
A gente vai conversar bastante nesses versículos 5 e 6 aqui. Então, quando ele fala a gente ter uma vida, né, em santificação e honra, né, não com desejo de lascívia, como é normal entre as pessoas que não conhecem Deus, não são cristãos, né? Ele fala aqui, quer complementar alguma coisa, Edgar? Eu ia só comentar, você falou agora uma coisa que eu achei importante aí. Naquela época, né, existiam lá aquilo que levava o povo a se corromper, né? Hoje está mais fácil de levar o evangelho, porém, as ofertas de coisas erradas se multiplicaram. É, Né? Então, assim, hoje você recebe informações erradas, até tidas como bíblicas na internet o tempo todo, que vão te corrompendo. Existem informações que fazem imagens que de repente você está passando no celular e aparece uma coisa muito, muito feia, muito pesada, e você vê, e aquilo entra na sua mente. Naquela época não tinha isso tudo, esses recursos. é, Então as pessoas eram envolvidas por aquilo que estava permeando a vida delas, por perto. Não tinha um celular, não tinha internet, tinha as informações ruins que chegavam na vida deles. Mas hoje nós somos bombardeados o tempo todo por coisas boas e coisas ruins também. Então entra na nossa casa muita coisa errada pelas telas, né? Pelo som, pela tela, né? E a gente acaba assimilando algumas, ouvindo e ficando na nossa mente. Então eu estou lá pensando em alguma coisa errada que eu vi na tela do computador ontem. Sabe aquela coisa? E foi quase que sem querer, você passou, abriu a tela, estava lá. Você fecha, mas aquilo já entrou na sua casa. E então a gente tem que estar sempre atento àquilo que está, né? E essa santificação que ele fala, né? De possuir, ó, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Como santificação e honra com esse bombardeio de coisas erradas de internet o tempo todo? Esses videozinhos que insinuam coisas erradas, que insinuam a como ganhar dinheiro por cima dos outros, como fazer, como a pessoa atrair a outra, sabe aquela coisa? Então tem de tudo. Então não é fácil essa santificação, a busca de minuto a minuto. Daqui a pouco eu vou abrir a internet aqui e vou ver alguma coisa talvez errada, sem querer, porque você passa, né? Quando você vai ver, você vê alguma coisa errada. Então é um perigo isso, né? verdade. E, inclusive, eu estou até pensando, né, isso daí, às vezes a gente é tão bombardeado com essas coisas que, às vezes, começam a parecer que são normais. Por exemplo, às vezes você vê novelas que só parece coisa ruim, só um puxando o tapete do outro, separando o outro, maltratando, fazendo só coisa errada, né? O único capítulo Normatiza que dá isso, tudo certo, o único capítulo normatiza. que dá tudo certo é o último, né? Só no último que dá tudo certo. Mas a novela inteira, só coisa errada, só coisa. Aí vai parecendo que isso é normal. Aí você fala, poxa, será que é tão normal assim, né? Os casais se separarem, as crianças terem esses problemas, as pessoas, um puxar tapete do outro, um fazer o mal para o outro. Você vai, sabe, vai entrando, como diz a pastora Débora, vai entrando pelas brechas e é perigoso normalizar. Sim, sim, a exceção vira regra. E aí, É, né? e não pode, esse é um perigo mesmo. Eu vou passar aqui para o pastor Vani, que a gente agora já falta pouco. E, ó, no domingo que vem nós vamos falar um pouco mais sobre os próximos versículos aqui, porque aqui tem muita coisa importante da gente falar sobre essa santificação e como que a gente vai tratar isso perante as pessoas, tá bom? Mas aí isso vai ficar para o domingo que vem. Pastor Vani? Amém. E ficando nesse assunto aí, rapidinho, e eles colocam, né, Edgar, de um jeito, Marcelino, tão assim, que eu duvido aqui de perguntar quantas pessoas que já não torceram pelo bandido ou pelo cara errado, porque eles E colocam de uma maneira que ele fez um monte de coisa errada, mas ele tinha um motivo para ter matado, um motivo para ter roubado, um motivo para ter enganado. E a gente acaba torcendo para a pessoa errada, né? Torcendo para ele dar certo, para ir e tal. E verdade, são influências. E a gente acha que isso é uma. Ah, não, mas é só um filme. Mas como o Edgar falou, isso fica na nossa mente. Isso fica na nossa cabeça, no nosso coração. E acaba sendo, como você falou, fica embutido, né? Na gente, você acaba achando que coisas erradas são normais se for para o seu bem. Ah, qual o problema eu mentir?
Mas é só uma mentirinha, porque se eu falar a verdade, a pessoa vai ficar chateada. Ah, qual o problema de eu pegar essa caneta lá no meu serviço? Tem um monte de caneta sobrando. Qual o problema? Eu estou precisando para fazer o serviço em casa. Então, são coisas que vão se tornando normais, né? E a gente não percebe, né? Vão se tornando tão corriqueiras na nossa vida que você vai fazendo naturalmente. Então, a gente tem realmente que tomar cuidado, como a Débora falou aí, com a Rosi, cuidado com essas brechas. E essa santificação é uma busca incessante, né? Por fazer o certo. Mesmo sendo difícil, porque às vezes não é fácil, né? A gente fazer o certo. Mas por isso que a gente precisa estar sempre em oração. Sempre na presença de Deus, sempre buscando. Porque só com nossas forças é impossível. Né? E como o Edgar falou, aparece uma coisinha na tela lá, você fala, eu vou dar só uma espiadinha, rapidinho, só para ver o que é isso. Você já sabe o que é, mas aí você quer dar uma olhadinha. E essa olhadinha você fica ali muito tempo, vendo coisas que não deveria estar vendo. E vai se tornando uma coisa normal, né? Então vamos nos santificar em oração e busca a Deus para que Deus possa estar mostrando para a gente aí. Amém? Vamos orar então para encerrar? Já vamos encerrar, né? Vamos. Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, Senhor. Que esses ensinamentos, ó Pai, venham aos nossos corações, ó Pai. Venham nos confrontar sobre aquilo que estamos fazendo e aquilo que precisamos melhorar, Senhor Deus. Amém, E principalmente, Jesus. Pai amado, que possamos colocar em prática, como foi falado, não adianta só ouvirmos, só sabermos e não praticarmos, não colocarmos tudo isso em prática nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, Pai. Nos leve à tua presença, não nos deixe desviar, não nos deixe desviar nossos olhos da tua direção, Pai amado. Amém, Jesus. Abençoe-nos, Senhor Deus, esse culto da noite também, que traga as pessoas que precisam ainda mais ouvir a tua palavra, Pai. Cuida do restante do nosso dia, cuida de cada um aqui, ó Pai. E que essa palavra também venha atingir pessoas que não entraram, mas que vão assistir depois, ó Pai. Que venham tocar os seus corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Domingo abençoado em nome de Jesus. Até a noite. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, pessoal. Amém.